SOPR, né, que é o indicador que ele mede basicamente a lucratividade do mercado, né? Então, quando a gente tem essa linha 1, ela é equivalente ao equilíbrio, ou seja, o mercado está no 0 a 0, né? Então, o custo base do mercado, o preço que o mercado comprou as suas moedas, está ali, no 0 a 0. Está acima de 1, o mercado está tendo lucro. Está abaixo de 1, o mercado está com prejuízo, tá? Então, quando a gente tem esses valores altos aqui, né, essa seta verde aqui, indica que o mercado está majoritariamente realizando lucro, né? Está acima de 1, são moedas realizando lucro, está abaixo de 1, são moedas realizando prejuízo. Então, quando a gente tem essa faixa verde, está acima de 1 aqui, a gente está num bull market, e é aquilo que a gente comentou no início, né? Então, a gente tem demanda de novas demandas, né? Novos endereços, o pessoal comprando Bitcoin interessado, e os investidores que compraram antes estão realizando lucro, é justamente esse indicador mostra isso para nós, né? Então, quando a gente tem essas pernadas aqui, mostra isso, né? A lucratividade, né? O quão o mercado está realizando lucro. Quando a gente tem essas setas verdes, é quando o mercado tem uma correção e chega a tocar esse equilíbrio novamente. Então, são suportes, igual o price action, são suportes, né? Então, veio, tocou aqui, voltou a subir, né? O mercado chegou a cair aqui, voltou a subir. Depois, novamente aqui. Teve uma pernada de alta, voltou, caiu, tocou, chegou a perder um pouco, lateralizou, voltou a subir, pernada de alta, né? E o mesmo acontece para o vermelho, né? Então, quando a gente está em regiões vermelhas aqui, a gente tem a realização de prejuízo do mercado, né? Então, que é geralmente em bear markets, né? Então, a gente chama atenção aqui para o Covid, né? Então, quando a gente teve aqui o Covid, o preço foi lá embaixo, o SOPR foi lá para baixo também. O preço chegou a voltar a subir, né? Voltou a subir, o SOPR chegou a tocar 1, voltou a cair, depois chegou a tocar 1 de novo, voltou a cair, virou uma resistência. Tá? Mesma coisa a gente tem aqui no ano passado, no evento aqui de desalavancagem e da expulsão dos mineradores da China, a mesma coisa, né? Chegou a cruzar para baixo, o mercado realizou muito prejuízo aqui e ficou tendo esse SOPR1 aqui como uma resistência até a gente voltar a ter uma pernada de alta, que depois virou suporte novamente, e desde então a gente está aqui nesse zigue-zague, e quando a gente teve a capitulação do Terra Luna, a gente cruzou para terreno negativo, e a gente vem em terreno negativo desde então. Então, a gente chegou a tocar um pouco antes aqui, um pouco antes do evento de junho aqui, né? Chegou a tocar próximo, atuou como resistência, voltou a cair, e agora a gente tem, né, com essa pernada de alta dessas últimas semanas, a gente tem essa lucratividade querendo retornar para cima de 1 aqui, né? E agora é a pergunta que ele faz aqui, né? Esse SOPR vai ser uma resistência agora ou não, né? A gente vai ter esse cruzamento do SOPR para 1 aqui e de repente ter um rompimento falso e voltar a cair ou não? Vai ser um rompimento, vai testar e seguir subindo, né? Então, esse é um indicador que ele vai vir como resultado mais para frente, né? Mas como a gente comentou agora há pouco, os indicadores que vão dar essa resposta mais rápido para nós vai ser a entrada de demanda e as taxas tanto de transações tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, tá? Olhando o mesmo indicador agora, só que no Ethereum, né? Então a gente tem um comportamento muito similar aqui, né? Então o Ethereum ele é um pouco mais volátil até, né? Então a gente vê que do Covid para cá a gente teve mais ou menos a mesma situação, né? Então em terrenos negativos aqui no Covid, né? Mas já vinha em terrenos negativos a lucratividade aqui dos investidores de Ethereum. A gente tem o início da pernada de alta, né? Esse SOPR, né? A lucratividade, né? As moedas vendidas estavam sendo moedas realizando lucro, né? Então a gente tem ele em terreno positivo, esse indicador mais uma vez atuando como suporte, e daqui no topo lá do ano passado tem essa queda drástica aqui, né? Que vem a calhar com a demanda, com as taxas e outros indicadores que a gente olhou, e depois vira uma resistência para então a gente voltar a ter uma alta. A gente teve uma lucratividade muito maior aqui no Ethereum do que no Bitcoin, até pelo hype que o Ethereum passou no ano passado, toda essa questão de NFTs e tudo mais, e depois já voltou a cair, a gente vem em terreno negativo praticamente esse ano todo, né? Então agora o Ethereum, a gente já teve esse cruzamento do 1, já voltou a testar e apontou para cima novamente, né? Então o Ethereum ele reagiu muito mais forte a esse rally de alta do que o Bitcoin.
E esse indicador mostra isso para nós, né? Que é que os investidores já voltaram a ter muito mais lucro no Ethereum do que no Bitcoin. Então, agora é a gente esperar essa confirmação aqui, né? Vamos ver se vai continuar acima. Então, se a gente ter esse indicador continuando subindo aqui, é um indicativo de que a gente vai ter essa tendência sendo bem sustentável, e isso vai vir de acordo com o que a gente olhou da demanda, do número de endereços ativos e das taxas pagas, tanto no Ethereum quanto no Bitcoin, tá? Bom, pessoal, esse foi o último indicador dessa semana. Eu vou fazer um resumo aqui do que a gente viu e uma conclusão. Não esquece de deixar o like e se inscrever nos nossos canais aí também. Bom, então, em resumo, né? Então, tanto o BTC quanto o Ethereum, a gente viu eles tendo esse rally de alta nessas últimas semanas, né? E ambos estavam em condições extremamente sobrevendidas, né? A gente vem batendo nessa tecla, pô, tá tudo muito sobrevendido, tá tudo muito sobrevendido, semana após semana, e agora a gente, né, teve esse rally de alta aí que foi um tanto quanto forte, principalmente no Ethereum, e chama atenção justamente isso, né? Romperam as resistências com força, ficaram nesse terreno positivo e por enquanto estão ali, né? Isso vem também depois da reunião do FONC na semana passada, né, que trouxe uma certa neutralidade para o mercado e fez com que os ativos digitais aí, né, acabassem dando um tapa nessa questão de risco e o mercado voltou a tomar risco, né? A gente viu que essa semana aí o mercado realmente deu uma puxada legal, na semana passada também, tá? Então, para a gente ter essas confirmações, a gente tenta olhar os dados on-chain. E como a gente olhou hoje, a gente não tem os dados on-chain confirmando para nós que a gente tem essa alta sustentável a ponto de a gente falar, pô, agora a gente reverteu a tendência, né? Então a gente viu que os dados de demanda continuam baixos, o uso da rede continua baixo, as taxas pagas nas transações continuam baixos, e que a gente não tem essa entrada de dinheiro novo nas redes para confirmar que a gente está tendo realmente essa reversão de tendência, que a gente está tendo esse interesse pelos investidores para o mercado realmente voltar a subir. Então, os dados on-chain mostram para nós justamente isso, que a gente não tem essa confirmação ainda de que a gente retomou essa tendência de alta. A gente tem também esses blocos, né, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, parcialmente vazios, né, justamente por essa pouca demanda. Os preços do gás no Ethereum estão em mínimas de anos, né? A gente voltou para regiões lá de 2020, que era quando o Ethereum ainda nem era muito famoso, né? E antes disso, né? Então os gás estão nessa faixa de preço também. A gente viu também que a taxa de queima de Ethereum ela está muito menor do que a emissão diária de Ethereum. Então isso é um dado que chama atenção, que é, né, que é muito Ethereum sendo colocado no mercado e a rede não está aguentando queimar, não está aguentando usar isso. Então é um ponto que chama atenção na rede Ethereum, tá? E obviamente, assim, né, os dados on-chain, né, eles são uma parte de toda essa figura. Então, a gente tem o preço que se comportou dessa forma nessas últimas semanas, que é quem praticamente manda, né? Então, os preços realmente estão dando um sinal otimista. Mas quando a gente tenta confirmar isso para a gente ter uma base mais sustentável, ter um pouco mais de segurança, é o que a gente fala aqui, né? A gente olhar os dados on-chain, olhar os preços também, né? Que é justamente a ideia dessa live, né? O Viana vem, faz a análise dos preços, a análise de price action, de ciclos e tudo mais, e depois eu venho com os dados on-chain para a gente suportar essas bases, e muitas vezes, né, quase sempre bate muito isso, sempre, na verdade, bate ambas as análises. Então, os dados on-chain hoje, para nós, eles estão trazendo esse alerta, né, de que a gente não tem uma confirmação do mercado altista ainda, tá? Mas a gente tem sinais que já são otimistas, né? Então a gente viu que a lucratividade, né, o SOPR, que é a realização das moedas, né, elas já estão voltando a ser moedas sendo vendidas com um lucro, né, principalmente no Ethereum. Então isso é algo que chama atenção para todo mundo, né? Então chama atenção para o mercado, os investidores, ó, as criptos estão voltando a dar lucro, estão andando antes, então já volta a ter dinheiro entrando no mercado, que vai ser o que a gente está esperando ver agora, que é a questão da demanda de endereços ativos, esse fluxo de demanda nova e, consequentemente, as taxas, né? Então, isso é o que
chama atenção nesse relatório, que são os indicadores que a gente vai ter que tomar mais cuidado, ficar bem atento agora, são essas de demanda aumentando ou diminuindo na rede Ethereum ou no Bitcoin. Então, esses dados são basicamente o que a Glassnode traz para nós, que vão ser os confirmadores, né? Se a gente está realmente revertendo essa tendência ou se a gente está só num rally de alívio para, então, a gente retomar a queda. Beleza, gente? Esse é o relatório da Glassnode da semana 31.